os postos de combustíveis estão fadados a ir para o cemitério. Da mesma maneira que aconteceu as locadoras de vídeo. Lembra das locadoras de vídeo que você ia lá na sexta-feira à noite, na quarta-feira à noite, ia lá e alugava um DVD, alugava uma fita cassete, uma fita VHS? É exatamente a mesma coisa que vai acontecer com os postos de combustível nos próximos anos. Todos os postos de combustíveis vão desaparecer nos próximos 30 anos? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo aos senhores. Meus amigos, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, grupo Facebook, WhatsApp, Twitter. O seu apoio é muito importante. Haverá vídeos todos os dias a partir de hoje, beleza? Tá bom. Pessoal, olha que interessante. O Reino Unido antecipa proibição de carros a gasolina e diesel para 2030. Boris Johnson anunciou revolução industrial verde para zerar as emissões de gás de carbono no país até 2050. Governo alemão anunciou mais de 5 bilhões de euros para fomentar veículos elétricos. Não é à toa que a Tesla está valorizando tanto, meus amigos. Só que, pessoal, olha só que interessante. Mizuka, isso é na Europa. Aqui Brasil é outros 500. Nananina não. Pessoal, olha esse aqui. CCJ, aqui no Brasil, aprova projeto que proíbe carro a gasolina no Brasil em 2030. Diesel também seria proibido, com liberação apenas de veículos movidos a etanol e elétricos. E pessoal, isso aqui é sério, tá? Eu acredito sim que a partir de 2030, ou seja, daqui 9 anos, uma quantidade significativa de postos de combustíveis vai se diminuir, tá? Muita gente pode achar que, mas Mizuka, carro elétrico também tem que abastecer. Mas, meus amigos, os carros elétricos estão tendo uma autonomia cada vez mais grande. Os carros elétricos estão tendo uma autonomia de 300, 400, 500, 600 quilômetros. Sem falar que todo mundo tem uma tomada em casa. É muito mais vantajoso você abastecer na sua própria casa e pagar com a conta de energia. Não só isso, meus amigos, muita gente está instalando painéis solares em suas casas. Estão sendo 100% sustentáveis e muitas das vezes estão desligando até mesmo da elétrica que vem da rua, ou seja, do poste. Muita gente está indo para o off-grid, ou seja, 100% autônomo, 100% de luz solar. Hoje, e já existe tecnologia que as pessoas podem fazer isso em suas residências. É claro que existe uma quantia alta a ser desembolsada se caso a pessoa queira fazer isso. Mas eu acredito que a longo prazo isso acabe se pagando, ok? Hoje em dia a conta de energia é um absurdo. 200, 300, 400, 600, R$1.000 por mês, algumas famílias estão pagando. Então, se você botar na ponta do lápis, é bem mais vantajoso se a pessoa optar por esse sistema off-grid, colocando as suas baterias estacionárias, os seus painéis solares em si, no seu telhado ou no seu terreno. Você pode ficar 100% autônomo e não depender mais da energia que vem da rua. Feliz demais. E pessoal, é muito mais vantajoso para a pessoa que tem um carro elétrico ou essa pessoa que vai possuir um carro elétrico, é muito mais vantajoso ela abastecer as baterias do seu veículo na sua residência, não em postos de combustíveis. E pessoal, essa foto aqui, ó, de um carro sendo abastecido num posto de gasolina, isso é passado. É claro que isso aqui é um carro elétrico, certo? Olha que interessante a matéria. Como o Brasil pode acelerar a migração para o carro elétrico? Eu acredito, meus amigos, que isso aqui vai demorar muito tempo ainda, de 15 a 20 anos. Mas vai chegar um ponto que os veículos, entre aspas, a gasolina, a diesel e até mesmo a etanol não serão mais permitidos. Isso aqui é igual mesmo o Boris Johnson mencionou. É uma revolução industrial verde, ou seja, isso aqui são proibições de cima para baixo. São ordens que vêm lá de cima. Voltada para o mal, para o sistema, para a nova ordem mundial. É dos metacapitalistas, é dos governantes, né? Então isso aqui realmente não tem como fugir, meu amigo, tá? Ó, carro elétrico compacto da Volkswagen Jacq será lançado no Brasil em outubro. E o mais interessante é que o preço é muito semelhante a um preço de um carro movido a gasolina. Olha só que interessante. Revelado ao público em dezembro, durante o Salão do Automóvel de Guangzhou, na China,
O carro elétrico urbano E10X será lançado no Brasil em outubro de 2021. Trata-se de um subcompacto produzido no país asiático pela Cial, uma submarca local de carros elétricos que pertence à joint venture Volkswagen JAC. Ainda sem detalhes divulgados sobre as especificações e preços para o mercado nacional, o futuro caçula da JAC já está disponível para encomendas na China por preços entre 39 mil e 78 mil yuan. Isso aqui é a moeda chinesa, né? Algo entre 35 mil reais e 70 mil reais, né? Uma variante ali de 35 a 70 mil reais. E uma conversão direta. Por lá, o subcompacto elétrico é oferecido em 3 opções de autonomia: 150, 200 km ou 300 km de autonomia. Olha que interessante, meus amigos. Hoje, ainda, quando você vai numa concessionária comprar um veículo, você pode escolher. Não, eu quero o básico. Não tem direção hidráulica, não tem vidro elétrico, não tem nada, né? Só tem um motor e um banco para você sentar. Ou, não, eu quero o completo. Direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado. E lá na China, eles optam por 3 opções, mas as opções são referentes à autonomia, porque por dentro eu acredito que tenha direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado, tudo que um carro moderno possa oferecer de mais ali conforto possível. E as opções oferecidas por eles é referente à autonomia. Isso é muito interessante, né? Ou seja, você acha que um cara que tem um carro com uma autonomia de 300 km vai precisar ficar abastecendo em um posto de combustível? E, meus amigos, e tem mais um detalhe. Quanto tempo demora para você abastecer as baterias? Demora horas, meus amigos. Então, olha que interessante. Olha só que interessante. Tem uma matéria aqui, certo? Uma matéria aqui do Web Motors, que me chamou muita atenção, né? E aqui ele explica exatamente quanto eu vou precisar para encher a bateria. Depende. No carro híbrido, aquele carro que ainda utiliza o combustível, gasolina, diesel, etanol, sei lá, e também tem um motor elétrico, o carro que é híbrido, com a bateria de 11 kWh, precisaremos de 5 horas na tomada 110 volts e 2 horas e meia nas tomadas de 220 volts. Portanto, o custo seria de metade no valor acima. No entanto, esse tipo de carro roda em média 50 km com uma carga. Ou seja, os carros híbridos, eles são econômicos, entre aspas, na questão do consumo de combustível fóssil, porém a autonomia no motor elétrico deles é muito pequena. Agora, se o carro for 100% elétrico, aqui está um ponto bem interessante, olha só. Se tivermos falando de um carro 100% elétrico, a bateria tem entre 40 kWh e 60 kWh. Portanto, precisaríamos do dobro ou um pouco mais de tempo para recarregar 100% da bateria, o que leva o custo para a casa dos R$ 25,00 aproximadamente. Porém, você nem sempre fará uma recarga de 100%, uma vez que o carro tem capacidade para 300 km ou mais de autonomia. Você prestou atenção? Vamos supor que você utiliza um veículo todos os dias para trabalhar. O seu veículo é 100% elétrico, ok? E vamos supor que o seu veículo tem a capacidade de 300 km de autonomia, nas baterias 100% recarregadas. Se você trabalha de Uber, ou se você trabalha só para ir e voltar do seu trabalho, meus amigos, é bem possível que você não faça 300 km em um dia, ok? Então, dá tempo de você sair de manhã e voltar para casa ainda com 20, 15% da bateria, e dá tempo de você recarregar essa bateria na sua casa. Isso pode levar ali horas, meus amigos, de 8 a 10 horas recarregando, ok? Então, dificilmente alguém vai abastecer as suas baterias num posto de combustível. Por isso que eu falo, os postos de combustíveis estão fadados a ir para o cemitério. Da mesma maneira que aconteceu as locadoras de vídeo. Lembra das locadoras de vídeo que você ia lá na sexta-feira à noite, na quarta-feira à noite, ia lá e alugava um DVD, alugava uma fita cassete, uma fita VHS?
é exatamente a mesma coisa que vai acontecer com os postos de combustível nos próximos anos. É claro que isso vai demorar um pouquinho mais. Como o próprio Reino Unido, a própria Revolução Industrial Verde já está comentando que a partir de 2030 vai ser proibido a venda de carros novos, mas ainda permanecerão os carros usados por mais algumas décadas. Mas eu acredito que vai demorar de 2030 a 2040, eles também vão proibir os carros usados. Ih, rapaz. Escuta o que eu tô te falando. Então, no momento que eles proibirem os carros usados, que são movidos a combustível fóssil, a circularem, meus amigos, acabou os postos de combustíveis. Anota o que eu tô falando. Se eu estiver vivo até 2040, você me fala: Mizuka, você falou mesmo há 20 anos atrás que os postos de combustível iam acabar. E acabou mesmo. Se você estiver vivo até lá, pode falar que eu avisei, beleza? Agradeço imensamente pelo apoio de vocês. Peço que você compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal. Até mais.